Saudações, sejam bem-vindos mais uma vez, gente. Continuando com a equação do segundo grau, hoje, como havia prometido, nós vamos falar sobre equações incompletas. Vamos aprender a resolvê-las. Acompanhe, por favor. Olha lá. Vamos particionar o estudo da resolução de equações do segundo grau em duas partes. Primeiro, vamos aprender a resolver as equações incompletas e depois, em outra videoaula, a gente vai aprender a resolver as equações completas. Vamos começar com as incompletas hoje. Você já sabe que resolver uma equação significa determinar os possíveis valores que satisfazem a equação, né? Que a gente chama de conjunto de solução. Assim como lá na equação do primeiro grau, a gente achava o conjunto de solução, que era exatamente a raiz, né? Também chamada de raiz, que era um número que substituía a incógnita e tornava verdadeira a igualdade. Não é isso? Ok. Na resolução das equações incompletas do segundo grau, usaremos a fatoração e estas duas propriedades relevantes dos números reais. Então vamos ver as ferramentas que nós vamos usar para resolver as equações incompletas. Primeiro, considerando x e y dois números reais quaisquer, sendo x multiplicado por y igual a zero, né? Se nós temos dois números que multiplicado é zero, então ou o primeiro é zero ou o segundo é zero, ou ambos são zero, né? É só quando eu obtenho zero no produto, a partir de um produto, é quando pelo menos um dos fatores é zero. Se nenhum fator for zero, quando eu multiplicar um pelo outro, nunca vou obter resultado zero. Tá bem? Ok. Então essa aqui é a primeira ferramenta que a gente vai usar. Se o produto de duas coisas é zero, então uma das duas, pelo menos, é zero. Segunda ferramenta, considerando x e y números reais quaisquer, sendo x ao quadrado igual a y, se eu tenho a igualdade x ao quadrado igual a y, é porque ou x é igual a mais raiz quadrada de y, ou x é igual a menos raiz quadrada de y. Por que isso? Porque, popularmente falando, eu vou passar o quadrado para o outro lado com a operação inversa. E o inverso do quadrado é a raiz quadrada. E as raízes quadradas, geralmente, elas têm um valor positivo e negativo. Tudo bem? A gente vai dividir esse estudo das equações incompletas em três casos. Vamos ver o primeiro caso primeiro. Tudo bem? Vamos ver como é que resolve uma equação incompleta do segundo grau, tá certo? Quando ela apresenta-se na forma ax ao quadrado mais bx igual a zero, ou seja, quando ela não tem um c, quando o c é nulo. Tudo bem? Vamos lá? Então acompanhe a seguinte situação. Um número real é tal que seu quadrado é igual ao seu triplo. Qual é esse número? Então nós não conhecemos esse número real, que o seu quadrado é igual ao seu triplo, então vamos representar esse número real por uma letra, né, que vai ser a incógnita da equação. Vamos representar por x, esse número que a gente está procurando. Então, se nós representarmos por x, a gente tem, olha, um número real é tal que o seu quadrado é igual ao seu triplo. Então, se eu representar por x, eu vou escrever a seguinte expressão, que esse número ao quadrado é igual ao triplo dele. Então, x ao quadrado é igual a 3x, certo? Se eu passar o 3x para o outro lado, ele está positivo, ele vai passar negativo, eu tenho a equação na sua forma reduzida, que é x ao quadrado menos 3x igual a zero, que é uma equação incompleta, né? Como nós vimos aqui, é uma equação incompleta que não tem o termo independente, que é o coeficiente c. Como é que a gente resolve, gente, uma equação incompleta que não tem o c? Muito simples. Sempre eu vou ter AB e não vou ter C nesse caso. Então eu vou colocar sempre a incógnita em evidência. Tudo bem? Sempre eu vou colocar a incógnita em evidência. Então observa aqui o seguinte. No caso a incógnita aqui é x, então eu coloco x em evidência.
Quando eu dividir x ao quadrado por x, eu vou ter x. Quando eu dividir menos 3x por x, eu vou ter menos 3. Eu divido todos os termos pelo termo que eu coloquei em evidência. Isso aqui é o primeiro caso de fatoração, que foi apreendido já, certo? No início do ano letivo. Então eu fico com essa expressão x multiplicado pelo parênteses, que é x menos 3, igual a zero. E aplico aquela propriedade lá de cima, aquela ferramenta 1. Como você pode perceber, se duas coisas multiplicadas é zero, então é porque ou a primeira é zero ou a segunda é zero. Então nós temos aqui x multiplicando o parênteses é zero. Então, pela propriedade dos números reais, eu posso afirmar que ou o primeiro fator, que é x, é igual a zero, está aqui, ou que o segundo fator, que é o parênteses, né, x menos 3, é igual a zero. Isso me permite igualar os dois fatores a zero. Então, fazendo x igual a zero, nós temos aqui, que já é a primeira raiz, e fazendo parênteses igual a zero, nós temos aqui x menos 3 igual a zero, o menos 3 passa para o outro lado com sinal positivo. Então, eu tenho x igual a 3, que é a outra raiz. Então, as raízes dessa equação do segundo grau incompleta são os números 0 e 3. Tá? Ou seja, no problema, os números que eu procuro pode ser o número 0 ou pode ser o número 3, né? Que ele cabe exatamente aqui, ó. O quadrado dele é igual ao seu triplo. Tudo bem? Observe aqui o segundo caso. Resolvendo equações da forma ax ao quadrado mais c. Agora nós vamos resolver uma equação que não tem o b. Ela é incompleta com b igual a zero. Perceba que a maneira de resolver esse tipo, né, é totalmente diferente do tipo que nós resolvemos ainda há pouco. Voltando lá no primeiro caso, ó, de novo. O primeiro caso é quando c é igual a zero, ou seja, nós não temos o coeficiente c. Como é que a gente resolve? A gente coloca a incógnita em evidência. E sempre eu vou ficar com um produto, então sempre eu vou poder igualar os dois fatores a zero. Sempre, gente, aprenda logo isso. Nesse caso aqui, quando c é zero, uma raiz da equação sempre vai ser nula. Sempre uma raiz vai ser nula. Por quê? Quando eu colocar x em evidência, ele vai ficar aqui x sozinho, e quando eu igualar a zero, eu vou ter a primeira raiz sempre nula. A outra raiz pode ser qualquer número, mas a primeira vai ser sempre zero. Certo? Aqui no primeiro caso. Muito bem, vamos lá no segundo caso. No segundo caso é quando eu não tenho coeficiente b. Se eu não tenho coeficiente b, eu só tenho a e c, perceba que o c é o termo independente, ele não tem x. Então eu não posso colocar nada em evidência. Não é a saída. Então como é que eu resolvo essa equação do segundo grau quando ela não tem o b? Muito mais simples que a primeira. Eu resolvo que nem eu resolvo uma equação do primeiro grau. Eu vou passando todo mundo para o segundo membro, com sinal trocado ou com operação inversa, até eu isolar o x do primeiro membro. Acompanhe só. A medida da área de uma praça quadrada é 144. Quanto mede o lado dessa praça? Então, se nós indicarmos por x, tá? A medida do lado da praça, nós podemos escrever a equação. Ó. A área quadrada, a praça tem o formato quadrado, né? Então a área dela é representada por x ao quadrado, porque já vimos que a área de um quadrado é fazer o lado ao quadrado. Se o lado dessa praça, eu não sei quanto é que é, eu chamo de x, então x ao quadrado. E a área total é igual a 144. Agora eu vou organizar, eu vou colocar essa equação na forma reduzida, passando 144 para o outro lado, lá para o primeiro membro. Ele é um número positivo, ele vai passar negativo, aí igual a zero. Tenho a forma reduzida da equação aqui. Essa é a minha equação. Agora eu vou resolver a equação aplicando para o princípio aditivo, que na forma popular de verificar isso é passar o menos 144 para o outro lado de novo positivo. Tá? E aí, o quadrado eu passo para o outro lado como raiz quadrada, né, que na verdade eu estou achando a raiz quadrada dos dois membros, mas a gente pode falar isso popularmente, né, que o quadrado passa como raiz quadrada, só que a gente não pode esquecer nunca que toda raiz quadrada tem uma raiz positiva e negativa, um resultado positivo e outro negativo. Tá? E eu fico com a raiz quadrada de 144, que é 12. Portanto, as raízes dessa equação é o 12 positivo e o 12 negativo.
tá? A gente utiliza essa notação, x igual a mais ou menos raiz de A, para representar x igual a raiz de A positivo ou x igual a raiz de A negativo. Então, a princípio, a gente coloca mais ou menos juntos aqui. Tudo bem? Certo. Então, nós temos aqui que as raízes da equação, estou resolvendo essa equação, as raízes é 12 positivo e 12 negativo. Mas como eu estou resolvendo um problema de uma praça quadrada, um problema geométrico, observe o seguinte: como a medida do lado não pode ser negativo, no caso do problema, não da equação, então a solução x igual a menos 12 ela não serve, porque eu não vou poder dizer, ela tem menos 12 metros, né, de lado. Não, logo a medida do lado da praça é 12. Então, como solução do problema, só é válido uma resposta, o 12 metros. Né? O menos 12 é descartado. Mas, como resolução da equação, resolvendo apenas a equação, as respostas são mais 12 e menos 12. Em outras palavras, quando eu estou resolvendo uma equação do segundo grau incompleta com b igual a zero, se ela apresentar raiz, porque às vezes ela pode não apresentar, né? Se ela apresentar a solução dela vai ser sempre números simétricos. Mais 12, menos 12, mais 1, menos 1, mais 9, menos 9 e assim por diante. Tá? Mas ela pode também não apresentar a solução. Por exemplo, se o 144 fosse negativo, raiz quadrada de número negativo não pertence aos números reais. Então, aí, se aqui fosse negativo, ela nem apresentaria a solução seria o conjunto vazio. Tá? Mas essa equação, volto a repetir, sempre que o b for zero, ela foi incompleta com b igual a zero, se ela apresentar a solução, as respostas serão números simétricos. Mesmo número com sinais trocados, tudo bem? Vamos lá para o terceiro caso. Resolvendo a equação da forma ax ao quadrado igual a zero, acompanhe a situação. Um número real é tal que o seu quadrado é igual a zero. Então, se a gente representar por x esse número, vai ficar que o número ao quadrado, né, é igual a zero. X ao quadrado é igual a zero. O quadrado passa como raiz quadrada, eu vou ter mais ou menos raiz de zero, mas a raiz de zero é zero. Logo, o número procurado é zero, né? A solução dessa equação é zero. A gente pode logo antecipar também que as equações desse tipo aqui, que não tem b nem c, né, ou seja, o b e o c são nulos, a gente pode afirmar logo que, independente do valor de a solução dessa equação vai ser sempre zero. Então não faz nem sentido muito falar no terceiro caso, porque sempre que a gente for resolver, a resposta vai ser nula, né? Conjunto verdade, conjunto solução vai ser zero. E fica muito simples. Então eu estou colocando aqui só a título de informação mesmo. Mas a gente vai resolver bastante as equações que se enquadram no primeiro caso e no segundo. Tá bem? Então, gente, tarefa de aprendizagem, resolvam, né? Determine o conjunto de solução de cada uma dessas equações. Aqui na questão 2 você vai escrever na forma reduzida e depois resolver também. Terceira questão também escreve na forma reduzida porque ela não está arrumada e resolve. A quarta questão também resolva a equação. A quinta você vai ler com atenção a expressão, né? O que a questão está afirmando, e vai resolver os itens A e B. Sexta questão é uma questão geométrica que você vai resolver algebricamente também. Leia com atenção e resolva. Tá? Então, mais uma vez mostrando aqui o exercício para vocês, tá? Resolverem com toda a atenção do mundo, ok? E depois que você resolver, você confere aqui com a folha de respostas, né? Você verifica aqui na folha de respostas se essas questões estão corretas. Se não estiverem, você verifica onde foi seu erro e corrija, tá bem? Então, meus amigos, muito obrigado pela atenção, tá? Não esqueçam de deixar o seu comentário, de dar like para enriquecer o canal, para mantê-lo funcionando. O tema da próxima videoaula vai ser resolução de equações completas, só que a gente vai primeiro usar o método geométrico de Al-Khwarizmi, muito interessante. E posteriormente a gente resolve usando o método algébrico, que é o método de Bhaskara, tá? Próxima videoaula, método geométrico de Al-Khwarizmi para resolver as equações completas do segundo grau. Até breve e estuda que a vida muda.